tempo está gravando. Legal. Deixa eu ver, tá puxando a tela inteira. Se você apresenta só a janela da sua apresentação, É, fica tranquilo. boa, deixa eu puxá-la aqui. Tá Tá projetando para perfeito. vocês? Boa. Então não vou ver as mãozinhas, meninas, mas aí a Ju vai me auxiliando aí para fazer as perguntas, o que vocês tenham de pontos aí para colocar, tá? E é isso, a ideia é a gente trocar uma ideia sobre isso, né? Eu não detenho conhecimento total aqui. Tem coisas que é importante vocês perguntarem, porque para mim pode parecer que não era uma informação importante, mas é uma curiosidade que faz todo sentido explicar para vocês. A primeira coisa que é importante dizer é: existem esses dois nomes a mercado, Open Finance e Open Bank. E aí você fala, pô, Ellen, mas qual é a diferença? Né? Ou existe os dois, está certo usar os dois termos? Certo está. Mas antes da gente falar o porquê existem os dois, eu quero falar para vocês qual é a dor, de onde nasceu essa ideia. Né? Porque o usuário, as pessoas, os clientes, eles falam assim, a gente vê isso em pesquisa lá na empresa, né? Ah, eu só sei que o Open Finance manda dados. Mas manda dados do quê? Para quem? Para onde? O que você ganha com isso, né? E é muito importante a gente ter uma resposta completa, porque as pessoas, ainda mais no nosso país, têm muito medo de compartilhar dados e sofrer golpe, ataque ou qualquer coisa do tipo. Então, é, é legal a gente, como usuário, saber o porquê isso existe e para quê. Isso nasceu, esse movimento do Open Banking, né, que foi o primeiro ali em 2018, ele nasce de uma dor mundial, que é o usuário deter as informações dele, e não os bancos. Porque antes, quando você tem um histórico em um banco, né, você abria conta lá num banco, e aí você fazia transações, aí você recebia um cartão, esse cartão tinha um limite majorado, e aí você fazia um empréstimo, aí você comprava um produto, sei lá, um seguro do banco, aí você ia construindo uma relação, e com isso ia aumentando o seu score, seus produtos, os seus limites. Só que se você falasse, tá bom, beleza, tive relacionamento 5 anos com esse banco, agora acabou, eu vou abrir em outro, porque agora eu vou financiar um apartamento, e lá a minha construtora só financia com o banco X. O que acontecia? Você ia para lá zerada. É que nem você mudar de casa e não levar sua reputação como vizinho. Né? Então você chegava lá nesse banco zerado, ninguém sabia de você, do seu score, não sabia que você era um bom pagador, e aí você não era dono dos seus dados, era o banco. Né? Você tinha que falar, o banco A, liga para o banco B, para, tem um crédito lá, vou te trazer um extrato. Se você fizesse isso, isso não funcionava. Você precisava de novo construir essa reputação com esse banco novo. E assim com qualquer outra instituição, né, financeira. Essa é a dor mundial, não só do nosso país, de todo lugar. Você não ter propriedade sobre os seus dados e falar, olha como eu sou um bom pagador, olha meu histórico, pega aqui. Dessa dor nasce essa frente do Open Finance e Open Banking. E aí, quando a gente fala desses dois nomes, qual é a diferença, né? O Open Banking, exatamente no conceito da palavra, ele é como você levar o seu histórico bancário em outro banco. Então, são dados cadastrais e dados do que você já fez de transação bancária. Quando a gente fala de Open Finance, é tudo sobre uma vida financeira. Seguro, crédito, aposentadoria, capitalização, é, sei lá, troca de pontos, livelo, tudo que você faz naquela instituição financeira, porque a gente fala de banco, mas pode ser uma fintech, né? Pode ser uma techfin, pode ser uma empresa que ela não tem, tipo, ela te dá uma wallet, né? Ela se comporta, ela tem produtos bancários, mas ela não é exatamente uma estrutura de um banco. Então, nesse contexto, você pode ter produtos distintos, não exatamente produtos tradicionais de banco, e você quer ter todo esse seu histórico nas suas mãos para levar para outro lugar. Então, essa é a diferença do Open Bank, banco, relacionado a banco, e o Open Finance. E no início, realmente, ele tinha esse nome Open Bank, porque a gente dizia respeito apenas a produto bancário, mas hoje eu digo desde 2022, né, agora em 2025, é Open Finance, e esse é o nome batizado ali pelo regulador, pelo Bacen. Beleza, por que, Ellen? Para que criou isso? Vou compartilhar meus dados para quê? Isso não muda a minha vida. Pensa bem, quando você tem seus dados, eu, Ellen, tenho aqui minhas informações e eu levo para o banco A. Mas
aquele banco não me atende mais, estou chateada, eu vou levar meu histórico, tudo isso, de boa pagadora que sou, produtos que tenho, personalizados que seja, e levo para um outro banco. Se eu faço isso, aumenta a concorrência, porque o banco A vai falar, pô, Ellen está saindo. Né, ela está levando o financiamento dela aqui, do apartamento dela para um outro banco. Isso gera concorrência. E a concorrência, ela faz com que você tenha melhores produtos de preço competitivo e de personalização. Né? Então, se a gente olha a galera de dados, existem milhões de dashboards que falam do lifestyle do usuário, né, onde você observa a rotina de compras, de gasto, de transações dele, e você associa, de acordo com o recebedor, qual é o perfil desse cara. Então, por exemplo, a Ellen mora em São Paulo, e ela assina streaming, ela faz compra de produtos na internet, em e-commerce, então ela tem um perfil, né? De repente a Júlia, ela tem um perfil de comprar fisicamente é, bebidas, ou ela assina Clube do Vinho, ela tem uma outra rotina de vida. E aí você pode gerar produtos, empréstimo, subpush, fazer comunicação com elas de forma personalizada. Isso é interessante, porque num ambiente onde você tem muitas instituições competindo, você precisa ter algo diferente para você agarrar esse cliente, né? E o maior exemplo disso é como os bancos não tradicionais nos últimos 5 anos aumentaram drasticamente o número de contas ativas e tudo mais, porque eles têm produtos personalizados para um público adolescente, para um público que não era bancarizado e tudo mais. Então é por isso que os bancos existe esse interesse em ter os dados é do usuário, mas uma vez que ele traz os dados para cá, eu faço essa conexão, eu trago produtos melhores, personalizados e aumento ali a concorrência. E aí todo mundo ganha, né? Eu, como usuário, ganho porque eu tenho meus dados, eu levo para onde eu quero, e eu sei que eu vou receber ofertas personalizadas. A instituição financeira, uma vez que ela tem esse histórico da pessoa, ela consegue fazer uma oferta assertiva, e o ecossistema ganha, né? As taxas diminuem, você tem um poder de concorrência maior, tem inovação de produto, se tem inovação de produto, precisa de mais gente, se precisa de mais gente. Quando a gente fala de desenvolvimento de produto, você tem três frentes. Vai ter o pessoal do back-end que vai fazer as APIs, você tem um pessoal ali de definição de regra de produto e de negócio, e você tem principalmente a galera de experiência, de UX, que vai desenhar o protótipo, que vai, pô, isso aqui faz sentido. A gente sabe que hoje a tendência o mercado chama de click to pay, né? Único clique. Menos é mais, porque é complexo ser simples, né? Você tem um monte de conexões por trás para que o usuário sinta que ele só clicou uma vez e tudo aconteceu. Isso gera emprego, gera movimentação e gera um frisson no mercado que faz com que as coisas aconteçam. Então, ele é muito positivo. Se a gente olha uma linha do tempo, do Open Finance, né? Ele nasce ali no Reino Unido em 2018. O Reino Unido foi o primeiro país ali na Europa a é, documentar, a deixar isso de forma organizada, né? E eles têm uma diretiva, se escreve PSD, né? PSD, e ela era número 1 e agora já foi reformada, então é a número 2, né? PSD2, esse é o documento que vocês encontram na internet. E essa PSD2, que é a documentação que rege a regulamentação do Open Banking, que é o nome que eles usam lá, na Europa, ela, apesar de ter nascido lá, era facultativa, a instituição financeira, ela podia ou não participar e não foi visto ali pela população como algo vantajoso, parecia mais que uma regra do governo dizendo, bancos, abram suas APIs e deixem as empresas se conectarem. Era isso que parecia. No nosso país, em 2020, quando nasce aqui o Open Bank, depois ele é batizado novamente como Open Finance, o nosso regulador fez diferente. Ele trouxe isso de forma organizada, onde ele tem a documentação pública das APIs e o manual de experiência do usuário, o manual de UX, ele é revisitado e entram novas condições, novos requisitos a cada 3 meses, e os grandes bancos, o que a gente chama de S1, eles tinham obrigação de participar. E isso fez com que acelerasse, porque o Open Finance, além de ter esse movimento todo, ele ainda
ele é um canal onde você pode liquidar via pagamento instantâneo, que no nosso país se chama Pix. Então, isso faz com que o produto ganhe as dimensões grandes. E o melhor é que o usuário, na ponta, quando ele faz, ele não sabe que se trata ali de Open Finance. Eu vou dar um exemplo, talvez vocês já tenham visto. A galera fala do Pix por aproximação. Ainda mais quem tem a carteira da Google Pay, o wallet da Google, né? As pessoas falam, nossa, eu comprei com Pix por aproximação do Google, usam essa frase. Mas não é o Pix por aproximação do Google, né? Até porque não é do Google, é de qualquer instituição, qualquer wallet, qualquer empresa poderia ter. Mas é uma jornada, trata-se de uma jornada de Open Finance, que chama Jornada Sem Redirecionamento, e a liquidação, o método de pagamento é o Pix. Você vê que o usuário ele não sabe que é isso tudo ali por trás, mas o importante é que acontece. Ele sabe que é uma forma fácil de pagar e está tudo bem. Isso é o máximo, isso que a gente quer. Ele não precisa entender tudo que existe por trás. Quem precisa, quem trabalha para construir. O usuário precisa usar e o produto ser bom e se popularizar. Em 2021, houve uma evolução no Brasil em relação a isso, quando a gente viu que as jornadas, elas não seriam apenas sobre compartilhar dados, mas sim sobre fazer um pagamento em que você não precisa mais gerar um QR Code, você não precisa copiar um código e colar, você não precisa mais ir até o seu banco, ou muito menos ao seu cartão de débito. Ali, em 2021, começa a evolução das jornadas, e não só das jornadas de pagamento, mas inclui também outros produtos, seguro, investimento, previdência, capitalização. E hoje a gente fala de uma expansão global, né? Tem mais de 50 países que já adotam o Open Finance, né? O Reino Unido é pioneiro, mas o Brasil ele é uma referência hoje em vários fóruns, né? Eu vejo muito evento online onde sempre que um brasileiro é, informa, explica sobre o Open Finance, especialmente também sobre o pagamento instantâneo, sobre o Pix, a gente é muito respeitado. Inclusive, muitas vagas de emprego surgiram para trabalhar lá, especialmente Portugal, trabalhar para a México, para a Revolution, para a CIBS. Então, não é só sobre você ser um bom usuário, mas você ter conhecimento que ainda é muito específico para você ser um profissional competitivo no mercado, né? E aí, quando a gente fala do Open Finance aqui, né, no nosso país, que é tão evoluído assim, mas evoluído por quê? Ele foi desenvolvido ele é organizado em 4 fases. Nós tivemos a primeira fase, né, ali em 2021, logo no início, em que o regulador disse assim, olha, instituições, conectem-se, abre sua API, você tem que permitir que você, banco A, converse com o banco B. Isso tem que acontecer. Então, os dados que estão nesse banco não é só dele. Tudo que você sabe do seu cliente é só seu, não. Você vai abrir e, se o seu cliente der consentimento para compartilhar os dados dele, né, porque tem que dar consentimento, tem que dar anuência ali no aplicativo, você pode compartilhar com outro banco. Então, a fase um foi onde os bancos se conectaram, eu digo os bancos, mas as fintechs, enfim, as instituições financeiras, né, algumas têm participação facultativa pelo nosso regulador Bacen, mas outras, como os bancões, eles obrigatoriamente tinham que cumprir essa tarefa. Beleza, se conectaram, todas as APIs abertas, todo mundo sabendo, todo mundo tendo condições de compartilhar dados. Qual foi ali a fase 2? O momento em que o usuário pôde compartilhar os dados dele. E aí foi aquele momento lá em 2021 que você atualizava o aplicativo do seu banco e aparecia, compartilhe seus dados. Aí você falava, não, Deus me livre, eu vou compartilhar para quê, né? Vai para onde? O que eu vou ganhar com isso? O que você ganha, né? Que dá para dizer. Quando você compartilha os seus dados ali na fase 2, são seus dados de crédito e seus dados cadastrais, né, da sua instituição. E com esses dados, a instituição que recebe, ela consegue fazer ofertas assertivas. Então, por exemplo, você compartilha que tem cartão com limite X do seu banco A com o seu banco B. Você é correntista nos dois bancos. O banco B, ele consegue fazer uma oferta melhor, majorar seu limite. Você compartilha com ele que você tem seu endereço é X. E ele sabe que ele tem agências, pontos de atendimento perto de você. Então, ele faz uma campanha e te manda push, né? Ele te informa. Você compartilha com ele que você tem financiamento da sua casa numa taxa de 12%. Esse banco olha e fala, pô, 12, eu consigo fazer, nesse histórico dela, uma taxa de 9, e ele faz uma oferta. Então, você compartilhando dados, esse é o apetite do usuário, é receber oferta, né? Porque você é o dono dos seus dados dessa vez. Não é um banco que detém tudo, ele te dá o produto que ele quer. É você, usuário,
né, você descentraliza isso. Você está com seus dados na mão e você fala, ah, tá, esse é meu histórico de bom pagador, eu quero dar para esse banco. Não, agora eu não quero mais, encerrei, eu quero mostrar para essa fintech. E assim você tem esse poder até de barganha, né, em relação a isso. A fase 3 ela diz respeito a pagamentos. Então, você tem o Pix automático, via Open Finance, você tem a jornada sem redirecionamento, que é você fazer um pagamento do seu aplicativo do banco que você usa, você tira dinheiro de outro banco, que você também é correntista, mas você não vai até a tela, até o aplicativo desse outro banco. Né, você dá um consentimento no banco A e tira dinheiro no banco B. Nossa, Eli, mas dá para fazer isso? Dá. Se dá um consentimento bem rápido, dá para a gente fazer agora isso aí no banco de vocês, e você não precisa mais ir até o seu outro banco, né? Pelo tempo que você determinar isso. E não só isso, você consegue fazer recorrência de pagamento, e N coisas que vai acontecer ali via Pix, todas através do Open Finance. Fase 4, ela diz respeito também a compartilhamento de dados, mas são de dados que não são dados cadastrais e nem de crédito, são dados de produtos. Então, esses exemplos que eu dei, né? Você tem um seguro e você fala, pô, o seguro do meu carro está muito caro aqui no banco A. Eu vou compartilhar meus dados com o banco B e vou ver se os caras têm uma oferta melhor para mim. Então é isso. Na fase 4 você consegue compartilhar dados de produtos que não seja crédito. Seguro, capitalização, sei lá, programa de pontos que você tenha, whatever. Então, essas são as fases, é assim que elas são organizadas, inclusive a nível de documentação. E quando você conversa com um profissional que trabalha para o Open, ele vai falar assim, né? Ah, isso na fase 2, né? Ah, eu cuido ali da fase 3. Então, é legal vocês saberem que é assim que ela funciona, é assim que o ecossistema se organiza. E o que que dá para fazer, Ellen, né, com o Open de fato? É compartilhar dados, esses dados que eu falei, dados cadastrais, dados de produto, né? Você é totalmente seguro porque você estabelece o prazo por quanto tempo você quer compartilhar com o seu outro banco as suas informações. Você pode cancelar a qualquer momento na tela de gestão do seu banco. Isso é regulatório. Não existe uma instituição que não te permita cancelar. Isso é impossível. Se isso acontece, é aberto um ticket e tudo mais, mas não. Isso é um fato, é regulatório e existe uma monitoria muito rígida por parte do regulador nas nossas jornadas de todos os bancos. Né? Existe uma plataforma de abertura de ticket, né, um service-now, onde o regulador e as outras instituições abrem tickets para que a gente responda, num SLA bem curto. Então, esse compartilhamento de dados é totalmente seguro e está totalmente na sua mão. É você, com uma mala que é seu histórico, levando para onde você quiser e tirando de onde você quiser. Além disso, você pode fazer pagamentos também. Você pode fazer pagamentos que são via Pix, né? Um Pix que você vai fazer no final, mas ele tem jornadas distintas, essas jornadas todas são canais de Open Finance, né? São jornadas integradas, onde você consegue fazer no meu wallet, no seu banco ali como iniciador, e você, por fim, nem percebe que tem toda uma conexão ali por trás acontecendo, que ela é complexa, mas para você são 2 cliques e o pagamento acontece. O outro ponto é que você tendo conhecimento sobre isso, você consegue trabalhar para o Open. Ainda é um nicho, não só o Open, o Pix também, apesar do Pix ser mais popular e tudo mais, você tem poucos profissionais que atuaram nessa demanda. Poucas pessoas de produto, né, PO, PM, poucas pessoas de UX que conhecem as 4 jornadas, né, no geral você acaba tendo que ter uma pessoa já da instituição, aí você ensina como funciona. Agora, se você coloca no teu perfil no LinkedIn, por exemplo, UX, Writer, de Open Finance, jornadas de Open, fase 2, fase 3, porra, tem vaga, muita. Desenvolvedor, então, nem, assim, né, é escasso, né, que você tenha devs com experiência, pelo menos no nível ali pleno, né, em relação a Pixie Open. Então, você ter esse tipo de conhecimento, mesmo que ainda não na rotina, né, você saber falar, saber conversar, você entender quais os conceitos, te põe à frente de vários profissionais. Então, eu quero que vocês olhem com esse carinho, né? É um tema mais técnico, é uma coisa que fala meio distante, né? Eu vejo na internet, mas dá para todo mundo participar, porque se você clicar agora no aplicativo do seu banco, aí do Nubank, do Bradesco, do Itaú, do Santander, da Caixa, Mercado Livre, tem uma aba lá de Open Finance, e quando você clica, você vai ter a opção lá de traga dinheiro do seu banco, né? Fazer um check-in.
E aí você começa, vai mexendo, né? Façam isso. Tem que ter, a única coisa que você tem que ter conta em dois bancos, né? Você está trazendo de um para o outro. Mas não precisa fazer no final, não precisa efetivar uma transação. Mas, por curiosidade, cliquem ali em Open Finance e vai vasculhando, né? Se vocês tiverem interesse também em olhar a API, se for o core de vocês, eu passo aqui também a documentação, que é uma documentação pública, né? Todo mundo consegue olhar no Portal do Cidadão, que é um portal público do Open Finance. E não só a documentação técnica, mas também os números de Open, os big numbers, até separei alguns, mandei ali no grupo para vocês terem uma noção de como é grande isso, de como existem possibilidades e daria aqui para a gente adentrar no assunto em várias camadas, né? Mas eu tento ser genérica aqui para não ficar confuso e para vocês terem apenas um norte do que é esse tema, né? Esse assunto. Com isso, tentei fazer algo rapidinho, assim, né? Aqui eu coloquei meus links, mas estou ali no grupo, vocês, a maioria já até me segue ali, me tem no LinkedIn. E a ideia é que, não só nessa apresentação, mas seja um ponto focal aqui, se vocês tiverem dúvida e mais interesse nesse tipo de tema, né? É um tema muito específico, é um nicho é ainda não muito popular. Pix é para o usuário, né? Pagar com Pix todo mundo sabe, mas conhecer do ecossistema como um todo, não, muito menos o Open, mas para me colocar aqui à disposição para auxiliar vocês, ainda mais quem for entusiasta de payments como eu, então eu sei que não tem muita gente para a gente conversar. E aí estou aqui à disposição de vocês. Deixa eu parar de compartilhar para olhar as carinhas. Não sei se tem alguma dúvida, alguma pergunta, fiquem à vontade. Gente, que diva, tá? Eu falei aqui no chat, Evelyn, que eu pensava que o Open Finance era só poder fazer Pix de um banco para o outro com mais facilidade. E agora você falou as coisas que abriram minha mente, especialmente essa questão de vagas, né? Eu não tinha essa dimensão. Muito. Somente fora, né? Para quem tem interesse em trabalhar fora, Mexe, a Revolut. A galera gosta muito de trabalhar em Portugal, né? Porque em 5 anos a gente tem a cidadania e consegue ficar por lá e por conta do idioma. E se você colocar agora job, né, vagas no seu LinkedIn, coloca Open Banking, para você ver a quantidade que aparece, né? E você tem poucos profissionais que conhecem. Aí, no geral, as pessoas falam, eu conheço payments. Mas pagamento instantâneo, no nosso país, ele é gratuito, né, na PF, e lá fora não é, né, o MBWay lá em Portugal, da CIBS, ele é pago, né, você paga ali por transação, é um pagamento instantâneo, mas ele é pago, ele tem custo, e tem muita vaga lá, porque você não tem profissionais ali formados e que conheçam do negócio, e recruta brasileiro, né, eu tive um dev do meu time mesmo que ele trabalha em consultoria, mas ele foi para lá e foi muito rápido, porque a vaga foi rápida, foi ele, a esposa, filhos. Você vê como tem vaga lá e os caras precisam de mão de obra daqui, né? Então, saibam que é um caminho tortuoso, gente. Não é. Quando a gente fala de vaga em TI, a gente pensa assim, né? Ah, eu não sou muito lógica, então não posso ser dev. Não, porque eu não posso. E não tem que ser matemática lógica, tá, gente? Tem que gostar de matemática, o rolê é esse. Não adianta. Ah, eu vou fazer a DS aqui e eu vou dar certo, vou ganhar dinheiro. Não vai, amor. Ou você é boa, ou você. É Python, porque é mais fácil, mas vai no Java, porque o mundo é desenvolvido em Java. Essa é a verdade, tá? O Python é lindo, eu também mexo, mas assim, o mundo é Java ainda. Tem que saber Java, tem que saber fazer aquele código. Aí você fala, não, Ellen, não sou, tentei, não consigo. Quero a área de TI, mas quero outra coisa. Aí a pessoa fala assim, projeto. Projeto administrativo, eu sou do administrativo. Amor, mas todo mundo é. E quando todo mundo você não tem vagas assim para as pessoas. As pessoas não vão te escolher. Porque vão falar assim, tá, mas o narrador, o projeto do quê? Cartão, conta, o que que é, entende? E aí, quanto mais que você se torna um profissional específico, você é mais valorizado. Isso é a verdade. Mesma coisa o X, quero ser designer. Pô, todo mundo quer. Mas qual que é o seu talento? Qual que é a sua especialidade? Onde que você fala, cara, essa menina é única, bota ela aqui que ela conhece isso aqui, entende? Então, assim, é, olhem com carinho na tua de Open, mas qualquer jornada, assim, tenta se especializar num tema que você curte, um produto digital que você manja, que você fala, cara, eu uso muito cartão de crédito. Nossa, eu conheço tudo aqui, eu conheço como antecipar a fatura, pronto. Você se especializa nisso, seja um dev disso, seja uma design, uma redatora disso, conheça, seja específica, porque aí você nicha as vagas, e a chance de você dar match é maior, né? Quando você é um especialista. Até nível de carreira, né? Você pode ter uma carreira Y. Você fala, claro, eu não vou ser gestora, não quero
fazer gestão de eventos, não gosto. Então, ser um especialista para ganhar grana. Para ser especialista tem que se especializar no assunto, né? Então, seja open ou não, mas esse é o caminho para você entrar na área de tech e ter um reconhecimento diferente, né? Porque apesar de ser uma mão de obra escassa, que as pessoas falam, né, as faculdades para poder vender curso, não é bem assim, tem muita gente, sim, tá saturado. Se vocês olharem as vagas no NUB e tudo mais, a quantidade de candidatura para júnior é muito grande. Aí a turma fala, não, mas não tem espaço, não quer dar emprego para júnior. É que, veja bem, né? É corrido o negócio. É muita gente se candidatando. Você tem que chegar, já tem que chegar com a bola aqui jogando, né? Esperando estar que você consegue ensinar ali a pessoa, a vaga júnior existe que você já entre, né, batendo chicote. E aí você não especializou em nada, você nem leu nada, o tempo que você tinha lido, você não se especializou por N motivos, porque você trabalha, porque você estuda, mas todo mundo. Aí não tem jeito, gente, o mundo é duro mesmo, assim, não dá pra fazer de vítima, cara, tem que especializar em alguma coisa, tem que ser bom em alguma coisa, para o teu discurso ser um pouco mais parrudo e você se destacar em processo seletivo. Essa é a vida real. O restante é foda, gente, mas assim, não dá para ser vítima, porque é muita gente na fila. É muita gente. Precisa de muita gente. Mas precisa ter o segundo idioma, precisa ser especialista, precisa ter curso, precisa ter certificação, lotar ali o LinkedIn, sabe? Certificação útil, né? De coisas que você fala, porra, ela tem um diferencial, conhece disso, entende? Então, a ideia é que você sabe o quanto isso é específico, mas o quanto a gente precisa ter esse cuidado com nossa carreira, né? De ser especialista em algo que a gente goste também, né? Para não fazer um negócio que é só para ganhar dinheiro, porque quem trabalha só por dinheiro não vive, sobrevive. Tem que curtir. É Sim. isso. Outra coisa também que você falou aqui, eu até olhei rapidamente no LinkedIn, tem muita vaga para fora e até para cargo um pouco mais alto, né, assim. Eu não, sabe? Não tinha noção. E um outro ponto Sim, que você falou que eu não tinha parado para perceber, e até como UX, assim, que eu sou de design, é essa questão de vasculhar no banco de gente como é que é a jornada que eles estão fazendo, né? Porque no dia a dia, a verdade é que a gente navega nas coisas e, tipo, entra aí, eu paguei aqui, né, monta, fechou. é, Mas a verdade é que a gente é, que é de é isso tecnologia, que aí. está em produto, que está em áreas de tipo, é sempre uma oportunidade, a gente está olhando para como outras instituições, outras empresas fazem tudo, né? Exato, essa é a sacada, né? Você sabe que tinha uma instituição que ela acabou saindo com um produto na frente, e aí, mas chegando na jornada, eu falei, mas tá esquisito, essa jornada deles está muito rápida. Não poderia ser assim. E aí eu desconfiei daquela jornada e o dev olhou no log ali que a gente estava chamando. E de fato era outro produto. Mas eu só percebi porque no front, quando eu mexi, eu falei, tá muito, 2 cliques eu estou conseguindo atingir, porque é esse olhar atento que tem que ter. Então, quando você está mexendo no aplicativo do seu banco, olha com seu olhar de dev, olha com seu olhar de UX, né? Fala, pô, cliquei 5 vezes no mundo, não se clica mais 5 vezes para comprar um produto. Isso daí é tendência, você pode ver vídeos, Vale do Silício, tudo mais. Não se clica. É click to pay, um único clique. Sabe aquela coisa de comprar com cartão? Que aí você clica e faz, ai meu Deus, que foi? Jesus, cancela. É isso, esse é o conceito de produto. É o usuário descer o dedo assim, ó, e não entender o que aconteceu. Por exemplo, teve uma coisa que mudou em UX, que a galera. Claro, o cara tem que se ligeiro ali na experiência do usuário. Lembra quando a gente selecionava coisa no aplicativo, na web? Mas que fala mais em mobile que está na mão do povo, né? E aí, quando a gente selecionava, um- uma opção, ficava branquinho, assim, né? Sempre vinha uma seleçãozinha, assim, esse. Pois bem, em algum momento o mundo aí, cursos existiram, enfim, as pessoas entenderam que aquele negócio de ficar branquinho rapidamente por segundos não era. Me dá impacto visual. Eu olho e falo, não, selecionei esse, não vou mais, não, vou cancelar. Qual que é a tendência? Você clica nas suas redes sociais para perceber. Ele faz só um chute assim, ele só dá um negocinho bem básico, seu cérebro não clica e você contratou. Ele não seleciona mais, não põe mais corzinha no fundo. Porque você não tem esse impacto visual de falar, selecionei, estou fazendo uma compra. Não. Você faz assim e do nada, caramba, já foi a compra, sabe? Não, então, assim, isso você só vê mexendo em jornada. Você tem que ser viciado, né? Você tem que olhar no aplicativo de banco e falar, meu, e esse push doido que sobe? Que horas que sobe? Sobe na hora logada, sobe antes, sobe depois? Porque é esse olhar atento que numa entrevista você tem que falar.
né? Não adianta ter portfólio bonito, gente. Tem que saber de experiência, tem que chegar na instituição e falar assim, amor, eu tenho um portfólio ferrado aqui, mas vou falar um negócio pra você. Por exemplo, na entrevista para um banco, cara, já viu a jornada desses 3 bancos? Os caras são porreta, 2 cliques o cliente contrata. Você falou isso, a pessoa fala, cara, ela é esperta, né? Pô, ela olha a jornada com esse olhar de jornada do usuário, querer que aumente aqui o growth, né? Que aumente a receita dessa instituição. É essa malícia que a gente tem que ter em produtos, né? Em produtos, eu digo, produteiro, design, é acrescentar. Não é só fazer estética bonita, que isso aí você tem que fazer, né, se for o seu, né, sua profissão. Mas você tem que ver que cada empresa me contrata, porque eu tenho um olhar, cara, muito crítico. Eu consigo olhar a jornada do teu concorrente e falar, cara, mapeei aqui, ó, bullet point, 15 coisas que os caras têm, você não tem, bota para dentro que eu consigo tatear, fazer jornada igual, monta protótipo no Figma, na que seja. É isso que tem que ter na entrevista. É esse olhar atento. Não é mexer no aplicativo, que, que bonito, tem que olhar e saber o que está fazendo, gente. Tem que ser crítico, tem que trazer conteúdo, agregar, né? Isso o produteiro, PM, o design, o cara de redação, o cara que faz o texto, né? Esses textos que são mais próximos, claro, de acordo com a comunicação da empresa, é, é isso. É isso que a gente tem que ter na área de tecnologia, caso você não seja um dev, né? Se você for um desenvolvedor, aí você tem que fazer código, tem que conhecer linguagem, né? Se você e também você tomar alguns partidos, né? Por exemplo, eu vejo uma galera assim, último ano de ADS. Aí eu pergunto às vezes, né? Mas que linguagem? Eu tô vendo na faculdade. Você gosta? Gosta do quê? Aí fala, Python, na geral, Python é mais fácil, todo mundo faz, o código sabe. Então, é código no back, você gosta? Realmente você gosta de front. Aí você vê a rede social da pessoa, ela gosta de foto, ela é mais estética. Front, estuda Angular, faz uns cursinhos ali de linguagem de front, sabe? Eu gosto, né? Essa é a minha dinâmica. Então, assim, se permite, conheça, se especializa, adentra nos temas para você não ser genérico. Isso sim vai ser um diferencial, não só como profissional, mas se for o caso, né, de você se for um profissional júnior, na busca da vaga. E principalmente no discurso, na entrevista. É impressionante o como. E eu já vi muita gente, viu, gente? Assim, são 10 anos que eu vejo gente em tudo quanto é frente, em TI. Você tem 10 caras, dos 10, só um naquela entrevista vai ser específico. Só um que ele fala o que você quer ouvir. Ele fala, o seu concorrente, ele faz assim, eu falo, cara, bota esse cara pra dentro. Ele conhece, ele olha, ele é crítico, né? Ele mexe produto digital o tempo inteiro. A gente mexe, a gente vai no Instagram, no LinkedIn, aplicativo do banco, sei lá, aplicativo de qualquer coisa. Mas é isso que a gente tem que ter como profissional de produto, tech, né, de produto digital que seja. E é isso, meninas lindas da vida. Se tiver algum ponto aqui, pergunte, fica à vontade. Eu sei que é um tema mais técnico, falar, ai, a gente tem uma coisa mais soft skill, mais psico, mas o meu background é esse, né? E aí a ideia é que eu seja aqui um ponto focal para vocês explorarem esse aspecto que é o que de fato dá dinheiro na nossa área, tá? Não é o restante, é você ser um profissional específico. E é isso, quem quiser a documentação também técnica, depois eu posso Além compartilhar, né? que Ela é falou aí pública mesmo, e aí eu passo para o vocês. telefone dela tocou e ela volta já para fazer uma pergunta. Enquanto ela não volta, vou usar aqui o espaço para dizer uma coisa. Se até agora a gente, o Open Finance, não interessa a vocês, eu só digo uma coisa, que usa muito o Open Finance instituição financeira. Instituição financeira tem o melhor sindicato do Brasil e eles têm o melhor vale alimentação que vocês podem ter. Então, se estudar o Open Finance não interessa a vocês, estudem para trabalhar em um banco. Mulher, que dá dinheiro mesmo, viu? Não, PLR é Pois é, boa, gente. tudo que fala no Se banco é nada até dinheiro agora mesmo, não tem convenceu, como dizer que esse é o meu não. argumento final. Deixei para vocês. Diga, Leita. Oi, bem, primeiramente parabéns pelo conteúdo, foi muito bom, muito bonita a didática, adorei. E agora a última, eu estava só aqui anotada, um tapa na cara, né? Você falou com minha alma, assim, quando você falou da especialização, né, de olhar as coisas com o nosso olhar. Eu sou UX, no caso, UX Writer, né? Então, realmente, né, tem coisas que a gente não faz e deveria. A minha pergunta é sobre o futuro, né, do Open Finance. A gente estava falando sobre as vagas, mas num ponto de vista prático, se eu for morar no exterior agora,
ou se eu sou uma pessoa do exterior e moro aqui no Brasil e, enfim, vou voltar, por exemplo. Então, será que já está programado assim? Porque a União Europeia é uma coisa, eles estão fazendo entre eles, mas, por exemplo, aqui na América Latina, tem alguns acordos rolando já para poder contabilizar meu histórico financeiro em outro país? Perfeito, ótima pergunta. São regulamentações diferentes, né? Então, ali, se você quiser pesquisar Europa, eu vou escrever aqui no chat para todas vocês. Aí vocês olham a diretiva, né? Que se chama PSD2. Essa aqui na Europa, tá? Quando a gente fala do nosso país, o regulador é o Banco Central. Ele, no Open Finance, ele é como regulador, mas nós temos um fórum colegiado de todas as instituições. Isso acontece em uma sigla que chama GT, Grupos de Trabalho. Então, todo mundo tem uma cadeira. É desse jeito que funciona. Pode até não repetir, gente. A cadeira 1.1, 1.2, 1.3. E quem são essas cadeiras? A composição dessas cadeiras são fintechs, bancões, bancos médios e algumas outras instituições. Isso tudo é representado perante o nosso regulador para a gente discutir as soluções. Porque quem constrói, no fundo, essas APIs são essas instituições todas, né? E aí tem o GT de UX, tem o GT que é de especificação de serviço, tem o GT que é com frente de PJ, e a regulamentação acontece dessa forma. Quando a gente fala de América Latina, quem a gente tem ali muito um pouco mais à frente, não à frente do Brasil, mas a nível de países, é o México. Hoje o pagamento instantâneo lá já é uma condição. Existe um grande player aqui no Brasil que entrou com pagamento instantâneo muito forte lá na Colômbia, e já acontece, mas não tem uma regulamentação ainda específica deles. Mas aí é um primeiro ponto. Não tem ainda. Se tem bancos ali, instituições se organizando, onde é o celeiro de talento disso que funciona? É no Brasil. É isso que vocês têm que ter, assim, por isso que o LinkedIn tem que ser estratégico, né? Tem que botar emotion e tudo mais, mas o algoritmo, quando ele busca, você tem que deixar como, né? Essas palavras-chave. Então, Open Bank, APIs regulatórias, e aí se for perguntar certificação, tipo CSPO, PMP, alguma que você tenha, bota lá no final para você cair no filtro liso, né? Para você se identificar rápido. E aí coloca também o país que você está buscando, se você já viu que naquele faz mais sentido para você. Quando vocês fazem um filtro de vagas, inclusive, na web, faz isso no Desk que é melhor, né? Tem um ponto ali que ele mostra uns países primeiro. Você vai colocar a União Europeia, por exemplo. Esses países que ele mostra primeiro é porque lá tem mais vagas. Então, por exemplo, Espanha. Então, você já sabe que lá ele tem essa condição, o LinkedIn, esse parâmetro de trazer quem mais precisa. Então, vai aparecer lá, exemplo, Espanha, Reino Unido e Holanda. Aí você já sabe, puta, Espanha tem bastante. É do meu interesse. Filtra Espanha e vai passando. É assim que a gente busca. E sim, é uma tendência porque como você tem é, poucos países que têm experiência nesse produto, e o Brasil, apesar de vir depois do Reino Unido, ele fez de uma forma que não era facultativa, ou seja, era obrigatória, então a gente acabou rampando, né? Você tem profissionais aqui de experiência, de produto e de desenvolvimento que têm experiência para ser levado para lá. Aí uma outra dica que é legal falar também, além das palavras específicas estarem lá no teu perfil, na headline, para você ser localizado, é, quando. É que depende da área em si, né? Mas, por exemplo, a gente fala do Open, a gente fala de pagamento instantâneo, procura já as empresas que você sabe que trabalham com esse produto, e aí vai direto nelas para ver a página de venda. E aí, por exemplo, a Revolut, né? Vou falar dela. Você olha na Revolut, você vai ver que tem vagas linkadas a isso. E se não tiver com o nome Open, minimamente ela tem no portfólio dela dentro da empresa também produtos similares. Então, busca dessa forma que acho que você se organiza melhor, sabe? Isso. Gente, é uma amarela Mas busca, gente, oportunidade, porque né? Eu até comentei aqui tem no vaga. chat, Ellen, que a primeira entrevista que eu É, fiz para uma empresa gringa foi justamente para uma instituição financeira e eles estavam querendo contratar alguém que fosse brasileiro e que tivesse vivência e entendimento com Pix. Que eles estão querendo cada vez mais levar esse. E eu não conhecia ainda o termo Open Finance, mas eu acredito que se eu tivesse colocado isso no meu currículo e falado na entrevista, eu teria sido chamada.
Hoje estou fazendo aqui essa perfeição, é, mas muito É um provavelmente diferencial. eu, com certeza, como você falou, é um diferencial muito grande que teria aberto essa porta para mim, né? É, porque o que a gente tem de diferente assim, do brasileiro, esse negócio de que a gente trabalha muito, que a gente é criativo, a gente sabe, todo mundo fala disso, né? Até para lavar louça a gente é bom e tudo mais. Mas tem um negócio que é um fato, ó. Se você olhar a média de as carreiras ali na Europa, elas são acadêmicas, né? A galera faz mestrado, faz doutorado. E, no geral, os profissionais começam a trabalhar lá com 30 anos. Eu tenho uma amiga que ela faz um mestrado lá em Portugal, e ela estava falando para mim, né? Ela foi fazer uma apresentação em grupo e tal, e nessa apresentação todo mundo começava se apresentando. E ela tem 10 anos de carreira como vocês, porque ela começou, trabalhou em shopping, trabalhou de caixa, trabalhou numa lotérica, e ela tem conhecimento de todas as coisas, até chegar na carreira dela. Ela falou que tinha 10 anos de. Ela tem mais, né? Tipo, 15 anos de vida profissional, e ela tem 33 anos. Aí todo mundo na sala ficou assim, nossa, muito tempo, tal. E ela falou assim, eu trabalho desde os 15, né? Comecei num shopping. E aí a galera falou, não, eu comecei a trabalhar depois que eu fiz o meu mestrado. Vou entrar no mercado de trabalho agora, com 30. Então, assim, com 30, a galera entrando no mercado de trabalho, e a gente tem 30 rotada, gente, já vive tudo nessa vida. Então, esse é o diferencial nosso. A gente pensar, a nossa corrida, ela começa muito cedo, né? Ainda mais se você veio de uma realidade que você precisou trabalhar muito cedo. Então, esse é o nosso diferencial. Adaptar isso para o jogo, né? Você tem que saber ser estratégico também com aquilo. Ah, ele, meu primeiro emprego foi no shopping. Tem valor, amor. Você saber fazer conta de subtração, você tinha que dar troco. O negócio é você embasar teu discurso, né? Trabalhei, aí você falou o quê? Trabalhei no shopping, não, eu trabalhei no varejo, né? Ah, trabalhei no McDonald's, numa multinacional de fast food, entende? Trabalhei com Customer Experience. Era atendimento, vai falar assim, vai falar que era CX, entende? Então você tem que ser ligeira, né? Você tem que ser estratégica. Pega essa mala de coisas que você tem desde sempre, empuxe, mas limpa com o que você faz hoje. Né? Hoje eu sou o ex, mas, cara, eu era, quando eu trabalhava, sei lá, né? Você vai falar, eu trabalhei no mercado e eu fazia cartaz, eu fazia banner pra gente botar lá na frente, sabe? Então, esse o diferencial, é você juntar suas experiências com link. Né? Às vezes eu vejo a galera que tem uma experiência útil e bota umas coisas desconectadas, gente, totalmente aleatória no LinkedIn. Ai, não consegui emprego, mas. Mas a vítima da sociedade. Bem, ou você vai lá e mexe, ninguém vai mexer. Só se pagar. Se pagar, eu mexo também. Se ele pagar para mim, eu vou lá e reformulo tudo. Mas fora isso, ou você faz, ou vai ficar sem emprego mesmo. Porque tem muita gente nessa fila, tem muita gente boa. Tem muita gente com 2, 3 idiomas, tem uma galera que estudou fora, tem uma galera que fica passando vaga. Agora, eu sou uma pessoa que fica assim, gente. Eu fico fazendo um algoritmo o tempo inteiro, doidinha. Eu monto no GPT. Como fazer isso? Aí eu fico fazendo para caçar coisas. E as coisas rolam. Então a gente tem que ser assim também, tem que ter esse apetite grande aí para conseguir entrar e quando entra dá certo, ganha dinheiro. Só que tem que ter esse esforço da nossa parte, né? Sim. É É, isto. eu amei, gente. Eu não sei se vocês meninas têm mais dúvidas, gente. E a Ellen, que didática. Por favor. Muito bom. Eu quero ser aqui na minha casa Muito para bom, dar aula Gigi. para mim. Como é, como é que faz? Que didática, Ah, gente. é. O segredo é falar a realidade. Se eu falar que é muito difícil assim, você vai falar, é muito distante. Nada a ver. Nunca fiz um dado desse Open Finance. Até o usuário ele fala Open Finance, né? Não, 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 esse Open Finance, não, que é um golpe, ele mistura tudo. O golpe do Pix, estou vindo da Atena. Gente, eu falo pro meu time, né? Com essa documentação tudo em inglês. Tem um produto que chama Sweeping Account. Eu falo Sweeping Account. Ninguém entende nada. É transferência inteligente. Eu falo assim pro povo, transferência inteligente. Não é transferência, entende? Essa é outra coisa que a gente tem que quebrar, né, do TI. Ah, essa coisa gourmetizada, muito difícil. Inglês, não, amor, para todo mundo. Só porque no final, a gente precisa, uma coisa tem que acontecer. O nosso trampo tem que dar receita. É assim que a gente se mantém empregado. Pode ser limpo, pode ter portfólio, pode fazer curso fora, dá dinheiro. O que você faz? Movimenta dinheiro lá na empresa? Pronto, amor. Então, para movimentar dinheiro tem que chegar em quem? No povo. Chegar no povo, na população, tem que ser simples. Simples na fala, simples no trato. Porque quem compra o produto, quem acessa lá o aplicativo de investimento, de jogo, de bet, é o povo. O povo não está interessado em você falar inglês. É muito bonito, eu ponho no seu LinkedIn, tá? Pra fazer viagem.
Agora, para ganhar dinheiro, tem que chegar na população, na massa, vender o produto e ser a profissional que é a ponte, né? Que a gente usa esse termo back-end, ou front-end, e a gente é o garçom. A gente é o garçom. A gente pega aqui e descomplica tudo. Fala, cara, pega esse monte de termos de inglês, esse código todo que é feito, eu levo aqui e falo, imagina, mulher, um clique, clicou, sai o produto. Facinho, entende? Você tem que ser o tradutor do negócio, em qualquer frente que você venha atuar. Aí você está pronto para a empresa falar, toma, filho, pega essa vaga aqui, transforma esse negócio, faz o povo usar, e aí você vai voar. Então, a gente tem que ser simples mesmo na fala, para todo mundo entender, para ser educativo, e as pessoas se sentirem próximas dos temas. Senão fica muito distante, gente. Aí ninguém. Parece um negócio não possível. Aí não vem nada, não vem o produto, ninguém entende como funciona. E quando faz um curso, não sei, né, qual a graduação de vocês, mas se você fizer a DS, eu fiz, porque as matérias que eu tenho já, nossa, falo, meu Deus do céu, eu penso que eu tô doida. Eu falo, não tô entendendo, ou não sou lógica, ou entendo, eu entendo como é para montar aquilo, aí depois eu esqueço, eu falo, gente, eu tenho um problema. Não sei, igual o vocabulário de inglês, que você não decora, eu fico tipo, gente, eu acabei de ver, eu esqueci, eu estou andando com post-it, não é porque as coisas são distantes. Quando a gente põe mais emoção, é mais simples no prato, tudo fica mais fácil. As pessoas compreendem o produto, compreendem a profissão, e aí as coisas a gente se sente mais dentro do negócio e se torna até gostoso de trabalhar com isso, né? Não fica um negócio que você fala, ai, tô indo para ganhar dinheiro. Você fala, ai, é um prazer trabalhar lá. Faça um negócio assim, que o povo, a minha mãe fala, né? Quando alguém pergunta, o que ela faz? O meu cargo chama Product Owner. A minha mãe fala, trabalha com aplicativo. A pessoa trabalha com Uber, né? Pensa que eu sou Uber, porque não entende o que é trabalhar com aplicativo. Mas assim mesmo, fala isso. Aí, quando eu vou me apresentar, eu não falo PO, né? Eu falo, o que eu faço você fez Pix? É o que eu faço assim. Aí eu falo, então clica no botão, acrescento tudo? Sim. Eu falo, é isso, menina. Eu escrevo as histórias para o meu desenvolvedor fazer aquela telinha de clique. O povo, puta. Aí o pessoal até fala, meu Deus, eu não essa profissão. Por que explica de falo, pois, cada botão é um time, cada time é como squad. Mas eu vou falar squad? Não, eu falo, cada botão é um povo que trabalha, e é um povo, viu, gente? Porque é uma pessoa que faz a tela, uma pessoa que vê se aquela experiência, não sei o quê, é fluida, é fácil, clica, é um cara que faz protótipo no Figma gigante, com milhões de opção, né? Cenário de exceção, tá sem saldo, cenário de não sei o quê, sobe push, sabe? É uma turma, uma galera, muita gente, é muito emprego. Mas é simples, né? Tem que ser, pelo menos. Eu tento partir dessa premissa para ser prazeroso, né? Sim. É isto que eu ver aqui. Ah, Tem algumas de não tem dúvidas, não, dúvida no meninas? chat, mas a Lenka disse que ela fala que escreve o texto dos botões. E, pô, acho que ela ganha dinheiro com isso. Eu te entendo, Lenka. Eu, quando me perguntam, principalmente em Uber, que o motorista vira assim, aí, o que você faz? Aí eu falo, então, sabe a tela do aplicativo? Eu desenho essas telas aí, tudo que você tá vendo. Aí fica um povo por trás que escreve uns É. códigos e você vai conseguir mexer. É assim que eu explico. Isso é assim que eu explico também meu trabalho. Eu vejo a regra, eu que falo o que para clicar. Todo mundo entende, né? E aí as pessoas até quer ser, né? Falar, quero ser PO, quero ser PM, porque o negócio fica próximo, né? Igual o X. Me diz que vai dar seu X. Max. Aí pensa assim, É, desenha uma tela, né? A gente até pensa que é um negócio, nem é, não é mesmo, né? Tem todo um rolê de estudo lá para garantir que vai ser, porque quando não é complicado também, né? Você fala, sou Max, fiz um curso. Não, amor, mas aí tem que ver se você é bom, porque o que tem de jornada ruim, e aí eu penso, não é empresa, não é empresa com, é professor com, desenha uma jornada antiga, que o povo clica e fica perdido, né? Porque tem aplicativo que você fica assim, meu, onde que clica? Onde que clica? Se a pessoa fez isso, o ex é ruim da empresa. Pode demitir o povo. Contrata novo, não sei. Porque assim, tá confuso. Pois termo em inglês. É igual corretora. Nossa, muito termo. Pode ver, o povo não consegue. Aí o povo põe dinheiro no tigrinho. É fácil que tem um tiro, passa, clica, sabe? A gente tem que aprender com as experiências, né? A gente tem que ser todo o tempo, trabalhar todo o tempo, né? Olhando ali, ser crítico e absorver aquilo. Isso para código, isso para experiência, para produto. É a nossa missão, né? sim. Nesse meio Acho que todo aqui. daqui a gente sai hoje com uma lista de oportunidades para a gente pensar, né? E acho que
não sei vocês, mas se eu fosse fechar em 3 temas, assim, que pelo menos eu aprendi aqui hoje, é olhar mais para lugares que a gente não imagina para tentar encontrar oportunidades, como é o caso do Open Finance. Não sabia direito o que era, e tem muita oportunidade para estudar, para conseguir novas oportunidades de emprego, se especializar mais, enfim. A segunda coisa é simplifique as coisas. Não tem para que a gente dar nomes bonitos para coisas muito grandes, né? Faça sua linguagem, sua comunicação ser acessível. E a terceira é saiba se vender. Acho que aqui, pelo menos, eu não sei vocês, mas eu amarro o que a Ellen trouxe aqui pra gente e o que eu tô levando nisso. Não sei se alguém mais quer compartilhar o que, é que mais vai estar levando do encontro de hoje. Mas eu até coloquei lá no nosso grupo uma listinha de algumas das oportunidades que a Ellen citou. E se vocês não quiserem falar aqui em voz alta, manda lá no grupo geral da gente. Porque eu acho que mesmo que a gente tenha tido essa conversa agora, que ela vá só até as 9, é uma pauta para a gente levar aí para os próximos dias e conversando mais lá no grupo, até para as meninas que não puderam participar hoje, estarem sabendo ali o que é que a gente trouxe aqui, né? É isso, meninas, é isso, e estou à disposição. É um tema mais chato, falar, ai, não vou entrar, não sei, não quero trabalhar com isso, mas queira, viu, amor? Porque bota aí quanto o X tem, quanto pessoas de projeto tem de Open. Falando no mundo, né? Reino Unido, você nem for no Brasil, que já, Brasil tem, sei lá, 400 vagas. Ó, são 800 instituições. Das 800, os bancões todos, as fintechs todas que vocês querem, tipo Nubank, as hypadinhas. Bota lá, vaga de Open. Meli, tem vaga pra caramba, não tem profissional, né? Específico não tem. Uhum, Érica. Então, pega, é isso, fica essa dica, assim. E é duro, mas é porque é assim, né? Não tem outro caminho, não. Fala pra vocês, faz um curso e tal. Não, gente, tem que ser bobona, tem que ir pra cima, tem que ser específica, tem que ser um profissional avante, sabe? Você tem que ser lutadora. Aí sim, você, pô, você lutou, fez, especializou, e aí você entra na área, você ganha uma grana e você vai saber que foi esse o trajeto. E estou aqui. Se vocês precisarem, dá um arroba Ellen lá, qualquer ponto não só de Você Open, mas de no chat, carreira. Ellen, para as meninas que não estão conectadas com vocês. Ponho. Meninas, ponham Verdade, de vocês também, eu ponho lá no vou grupo. por aqui. A Bravas é sempre esse caminho de conexão para a gente manter esse papo aí, não só sobre esse tema, mas sobre outros também. É isso, meninas lindas. E bom descanso. Boa Arrasou, noite. amiga. Parabéns e muito obrigada pelo conteúdo. Assim, pena de quem perdeu, porque, cara, foi uma aula. Você tem muita didática, muita mesmo. Obrigada por essa aula. E, cara, que vem a próxima, assim. Então, pode acreditar que você tem didática, sim, professora Ellen. Muito obrigada, meninas. Boa noite para todos vocês e até daqui a pouco lá no grupo. Até, Boa meninas. noite, Um meninas. beijo. Mandem que você, Um beijo, Descanse, obrigada, gente. Ellen. lá no grupo. Valeu. Obrigadão. Boa noite. Tchau, tchau, meninas.